Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu vou tentar fazer um aquário, né? Utilizando para colocar na porta da minha casa. Essa é uma visão que as pessoas têm da frente da minha casa. O intuito, aquele vasinho tá ali na frente porque eu vou plantar umas mudinhas nele, aqui um monte de mudinhas também que eu já fiz. Então o intuito do meu vídeo é aproveitar muita coisa dos meus vídeos, corrigindo, é aproveitar muita coisa que a gente tem em casa e que jogaria no lixo. Então aproveito pneus, né, para plantar plantas, fazer como vasos. Aproveito muita coisa, faço meus vasos de isopor, de cimento, né, aproveitando também o isopor. E o vídeo de hoje eu vou tentar fazer um aquário. Será que isso vai dar certo? Então vamos pro vídeo e vamos ver se esse projeto deu certo. Já aproveita, curte, comenta, compartilha com quem você acha que gostaria também desse vídeo. Então, sem mais demora, vamos logo começar esse vídeo. Comecei esse projeto com uma caixa de papelão, coloquei alguns tijolos, pedras do lado para fazer a escora, né, para essa caixa não abrir. Vou utilizar alguns pedaços de vidros que eu achei numa reforma de uma casa, móveis que as pessoas tinham jogado fora. Peguei esses vidros com esses projetos. Vou usar também uma caixa menor de papelão. Vou usar ferros da barraca ainda, para quem já viu os outros vídeos meus, eu já aproveitei ferros da barraca, ainda tinha ferro da barraca, vou aproveitar. Caninho de chuveirinho, aquele chuveirinho mesmo. Alguns ferrinhos de pedaço de vergalhau, né? Arames que eu vou usando nesse projeto. E vai ser feita toda com cimento e isopor. É uma fonte que vai ficar leve. Vou usar os ferros apenas para dar sustentação. E para fazer essa... Eu não diria que é uma fonte, diria que é um aquário. Vou utilizar também esse plástico bolha que veio numa compra que eu fiz e pensei, que ia dar um efeito legal, mas no final vocês vão ver que não deu diferença nenhuma esse plástico bolha. Então ajustei esse plástico e fui para fazer a massa de isopor. Para essa massa eu uso a medida de 2 por 1. Eu utilizei 3 vasilhas dessas de sorvete de isopor batido no liquidificador e 1,5 de cimento. Então acaba saindo 2 por 1. 3 de isopor e 1,5 de cimento para poder fazer essa massa. Eu costumo misturar o cimento todo no isopor para depois ir colocando a água aos poucos. A vantagem do isopor é que a gente usa muito pouco água, não usa tanta água igual na areia, que a areia geralmente é seca, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a água, porque pouquinha água que a gente colocar a mais dá uma diferença e a massa fica muito mole. Então eu misturo esse cimento com o isopor e para fazer essa massa de fazer esse aquário, fonte, ainda não coloquei peixinhos nele, porque eu ainda não consegui, mas pretendo colocar logo uns peixinhos. Então a massa já está praticamente pronta. Tentei resumir esse vídeo o máximo possível e o vídeo ainda ficou um tanto grande. Massa pronta, então vamos começar fazendo o fundo desse aquário. Para mim é mais um aquário do que uma fonte, não é uma fonte. Embora eu já fiz outras fontes, ainda tenho ideia de fazer uma fonte de um pouco diferente, porém um tanto mais trabalhosa. Então decidi fazer um aquáriozinho diferente. Então coloco primeiro uma camada de massa, vou colocar esse caninho, que é um caninho um pouquinho mais grosso. Eu vou encaixar depois o caninho da bombinha nele, né, para que possa jogar água lá para cima, porque esse aquário é um aquário de 2 andares, então são partes separadas um do outro. Então faço todo um fundo de cimento, vou colocar ferrinhos na parte de baixo, né, os
paus da barraca lá, os ferros da barraca, e fazer todo esse fundo. Então, eu faço toda essa cama primeiro, né? Essa camada de baixo. E vou colocar depois a caixa de papelão, que é o segundo molde. Então, faço todo aquele alisamento com a minha super colher de pedreiro, que era uma colher de sopa que foi batida com o martelo, transformando em uma colherzinha de pedreiro. Então, vou igualando tudinho, deixando bem o máximo liso possível, embora o isopor é bem difícil de deixar ele lisinho, porque o isopor é cheio das bolinhas, as bolinhas são maleáveis, então o isopor, para ficar lisinho, é preciso passar uma goma de cimento por cima. Então, eu faço todo esse alisamento com a colherzinha. Eu não mostrei no vídeo eu colocando os ferrinhos embaixo, fazendo a caminha, mas foi colocado ferrinhos. Então, eu venho com a caixa. Como a mangueirinha vai ficar de fora, então eu faço buracos. Coloquei aqui dentro também esses ferrinhos da barraca, que é para dar sustentação na parte de cima. Eu enchi todos eles de cimento também. Esses ferrinhos, não tá mostrando aqui, mas eu enchi eles de cimento. E vou colocar também tijolo, pedras lá dentro dessa caixa, que é para ela não selar na hora que eu for colocando, enchendo de massa. Então, coloco tijolo para que firme bem. Coloquei uma tigela de água e fui colocando coisas para que isso não abra. Então, até o momento, eu só fiz o fundo do aquário. As laterais ainda não foi feitas. Então, aqui eu tô mostrando que eu coloquei o vidro, né? Desse lado. Coloquei o vidro, encaixei certinho. E agora eu vou colocar massa nas laterais, fechando esse aquário. Então, dá pra ver aí no chão o ferrinho da barraca, né? Que foi colocado nas laterais. Esses ferrinhos, para que dá sustentação para esse aquário. E vou colocando massa, coloquei arames também em volta para que firme, só não nessa parte de vidro. A parte de vidro ficou somente o vidro, mas aí dá para ver eu colocando os arames para que dá sustentação. E vou colocando massa e batendo com um outro ferrinho para que essa massa fique bem agasalhada, para que não fique espaços de ar. Então, vou colocando massa e vou batendo, vou socando, para que a massa agasalhe bem. Vou colocando a massa em toda a lateral, essa massa de isopor, de cimento, vou socando, vou agasalhando tudinho. Acelerei o vídeo para que o processo fosse um pouco mais rápido, para que não fique um vídeo longo, para que não fique um vídeo cansativo, mas mesmo assim o vídeo não ficou pequeno. Então, vou colocando massa, vou agasalhando, vou colocando em toda a volta. É um serviço um tanto demorado, é uma sessão de terapia, tá? Porque eu amo fazer todos esses artesanatos, todos esses trabalhos. Então, aqui já tô quase finalizando, chegando na parte de cima com a colherzinha, vou agasalhando o cimento, vou agasalhando a massa, fazendo o fechamento, né? De um lado ficou o vidro. E das outras 3 partes ficou apenas o cimento, a massa de cimento e isopor. Coloquei algumas pedrinhas que eu achei que ia ficar bonitinho, decorativo, mas depois que eu pintei essas pedrinhas simplesmente desapareceu. Mas tive essa ideia e fui colocando massa e colocando pedrinhas. Passado 24 horas, eu vou tirar os tijolos que foi colocado na parte de dentro.
vou tirar esse isopor também e vou encher essa caixa com areia, fazendo o suporte para a próxima parte. Então, areia não, coloquei terra. Vou colocar terra, vou bater com uma pedra e ajeitar para que fique bem compacto, para a hora que colocar o cimento não pese, apesar de ser um cimento com isopor, né? É bom que compacte bem, então bato com a pedra, firmando bem. Vou colocar mais terra até que fica retinho, né? Lisinho com a parte de cima, para que eu faça o segundo andar, a segunda parte desse aquário. Então, coloco a terra liso, ajeito, soco bem, para que ela fique bem compacta, né? Para poder dar sequência nesse projeto. Faço o alisamento final de tudo com a colherzinha de pedreiro, deixando o mais liso possível. E agora vamos partir para a segunda parte. Coloco uma caixa, né, medindo. Vou fazer os furos para que esses ferrinhos atravessem a caixa. Vou encaixar e vou fazer a segunda parte desse aquário, que é a parte superior. Dá pra ver o buraquinho no cantinho lá, onde eu coloquei um ferro, que eu vou colocar outro ferro dentro para fazer essa segunda parte. Vou encaixar os vidros nas laterais das caixas. Vou colar com durex, para que esse vidro não saia, né? Fazendo um aquário que dá para você ver a água lá dentro. Então, vou colar as fitas, para que o vidro fique bem firmezinho. Não foi um projeto elaborado, ele deu erros no meio dele, teve coisas que eu tive que modificar. Por quê? Porque eu não faço as coisas com projeto assim pré-determinado. Decido as coisas e vou fazendo do jeito que vai dar certo, se der certo bem, se não der também, é vida que segue, pronto. Então, faço a caminha de baixo, na parte de baixo, né? Colocando a massa de cimento e isopor na mesma proporção da primeira parte. Vou alisando com a colher. Faço a primeira caminha, coloco os ferrinhos que eu já deixei cortados, né? No tamanho certinho, para que dê sustentação, para que resista, para que isso não quebre depois com o peso da água. E vou fazendo os cantinhos, vou subindo nos cantinhos do vidro, fazendo um segundo caixote. Dá pra ver o ferrinho que eu já enfiei dentro do outro ferro, que era um buraco maior, né? No canto lá, para que tenha sustentação também. E vou fazendo essa caminha, tampando os ferrinhos. Encho também esses caninhos do meio de massa. Todo ele foi completado de massa, foi cheio de massa. É um serviço um tanto demorado, porque a massa de isopor é difícil de mexer com ela. E quando não se tem um molde também certinho, que quando a gente faz as coisas com molde, é bem mais fácil, com gabarito, alguma coisa assim, é bem mais fácil. Agora esse eu fui tentando fazer sem molde, a massa caía, tive que ir alisando novamente. Então foi um trabalho assim de formiguinha mesmo.
Fui fechando os cantos com muito cuidado, com muito jeito. Gente, não faz que nem como eu tô fazendo. Usem luva, porque o cimento rói a mão da gente. Então, previnam, se cuidam, tá? Então, fechei os cantos. Eu usei um outro papelão como molde na parte de dentro, para que eu feche com massa em toda a volta. Então, coloquei os papelões, coloquei os pesos, né, tijolo, essas coisas, para que o papelão não abra, e vou colocando a massa em volta. Eu acreditei que eu tinha feito o vídeo de todo o processo, só que meu celular tinha acabado a bateria e só depois de pronto que foi que eu vi. Então aí já no outro dia, depois de 24 horas, eu desenformei tudo, tirei toda a areia daquela parte de baixo, lavei, enxuguei e agora é hora de pintar. Com um rolinho e tinta epóxi para piscina, eu vou pintar tudo por dentro e por fora. Só que antes de fazer toda essa pintura, eu fiz uma massa de cimento e fui corrigindo as imperfeições que quando a gente faz dessa forma que foi feito, socando a massa, empurrando com alguma coisa, sempre fica algumas imperfeições. Então, antes eu fiz essa massa, corrigi as imperfeições, né? Esperei secar e aí sim eu vim com a tinta. No início eu pensava em deixar essas pedrinhas aparecendo, mas bateu preguiça e acabei pintando tudo. Não deixei as pedrinhas aparecendo, então foi uma perca de serviço colocar essas pedrinhas como decoração. Então eu pinto tudo por dentro. Eu coloquei papel, né, aonde eram os vidros, para que a tinta não pintasse o vidro. Tampei tudo com papel, passei 2 demãos de tinta. E nos lugares mais difíceis, eu venho com o pincel. Venho com o pincel, né? E fui pintando tudo. Então, de início, a ideia era entremear essas pedras com tinta, deixando as pedrinhas. Só que para isso eu precisava de um pincel um pouco mais fininho. E como eu não tinha esse pincel, deu preguiça e eu acabei pintando tudo. Essa tinta, ela seca bem rápido. Tempo mais ou menos de 10 minutos entre uma demão e a outra, a gente já pode passar outra demão. Então, foi apenas 2 demãos que eu passei. Comprei esse potinho por R$8. Pintei o potinho todo por dentro. Primeiro, eu furei ele com a furadeira, fazendo um furo no fundo, né? Depois, eu pintei ele todo por dentro, para que eu encaixe nessa mangueira que foi colocada na parte de baixo para ligar a bombinha da piscina. Então, depois do potinho seco já pintado, é hora de encaixar nessa mangueira. Coloquei uma mangueirinha um pouquinho mais fina e encaixei no potinho. Agora é a hora do teste. Eu só tinha uma bomba que eu tinha para uma outra fonte minha, que ela jogava água até 1,5 m de altura. Então, fui testar com essa bomba, só que a força foi muita. Então, o negócio deu ruim e eu tive que comprar uma bombinha com uma potência menor, que é para até 80 centímetros de elevação. Então, aí no teste com a bomba mais forte, dá para vocês verem como a água jorrou com força, né? E a água tava jorrando para fora, não ia jorrar do jeito que eu queria. Ainda tentei colocar uns isopor por dentro do potinho para que quebrasse um pouco a força dessa água, mas a água ainda continuou derramando com força e derramando da parte de fora. Então, com a bombinha já mais fraca, tá aí pra vocês, 0 vazamento. Esse aquário ficou sem nenhum vazamento mesmo. E a segunda bombinha que eu comprei, que é um pouco mais fraca, ela tem um LEDzinho, uma luzinha, e olha as imagens no escuro como ficou. Então, mostrando para vocês esse aquário que eu fiz de 2 andares, totalmente invenção. Já deixa seu like, se possível, deixa seu comentário dizendo o que você achou deste vídeo, desse aquário.
Ainda não tem peixinhos, mas em breve eu pretendo colocar. Coloquei algumas plantinhas em volta dela e deixo aí para vocês me avaliarem, por favor. Essa é minha gata Felícia, que eu adotei há pouco tempo, que quis aparecer no meu vídeo também. Então, diz aí o que vocês acharam, o que vocês, a opinião de vocês. Então, pessoal, finalizando meu vídeo, esse foi meu vídeo de hoje, né? Meu aquário, fontezinha aqui, funcionando. Coloquei algumas plantinhas aqui embaixo. Ainda não coloquei peixinhos, mas tá lá, ó. Super funcionando. Pra vocês verem, sem vazamento nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam deixar o like de vocês, ajudando o meu canal a crescer, nos ajudando a crescer mutuamente, né? Se der certo, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de um galinheiro que eu vou fazer utilizando resto de madeira, pouca coisa comprada, né? Que é o intuito do meu vídeo é aproveitar muita coisa que a gente jogaria no lixo, que vai embora, né? O meu aquário mesmo foi feito com isopor, que muita gente joga no lixo. O isopor é um produto que acredito que ainda não é reciclável, né? Poucas reciclagens pegam isopor. Então, aproveitando o isopor, eu faço meus vasos. Tem muitos vasos aqui feitos de isopor. Esse aqui em cima mesmo é feito de isopor. Isso aqui é a minha antiga fonte, todo cheio de plantinha. Então, utilizando aquilo que muita gente jogaria fora. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que possam deixar o like de vocês e ajudar o nosso canal a crescer. Gratidão, gratidão. Beijo de luz a todos que ficaram até o final.